Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros. A aula que eu preparei para vocês essa semana vai ensinar duas coisas bem interessantes. A primeira, como diluir uma meta anual e dividi-la igualmente para os meses desse ano, ok? Ano a ano, pega a meta do ano, divide de janeiro a dezembro, e a gente tem uma diluição dessa meta. E a segunda coisa é como trabalhar com previsões dentro do Power BI. Legal? A gente vai aprender essas duas coisas nessa videoaula que eu preparei para vocês nessa semana. Legal, pessoal? Não esqueçam de, caso a aula seja útil para vocês, ajudem vocês de alguma maneira, não esqueçam de curtir no final do vídeo, ou até mesmo agora, se você confia no nosso trabalho. Então vamos à aula de hoje. Bom, pessoal, o arquivo PBI22 está disponível para download lá no nosso site, na área de downloads. Então, se você quiser acompanhar a resolução da aula junto com a gente, basta baixar o arquivo e nos acompanhar. Legal? Algumas pessoas têm reclamado de dificuldade de encontrar, de acessar o nosso site para baixar os conteúdos. E realmente, pessoal, a gente já está providenciando a migração do nosso servidor para um servidor mais robusto, que suporte mais acessos simultâneos do que o nosso servidor atual. Okay? Então eu peço um pouquinho de paciência a vocês, a gente já está fazendo a migração dos servidores para que isso não ocorra mais, para que todo mundo consiga fazer o download dos conteúdos aqui do Planilheiros. Beleza? Vamos à aula então, pessoal. Bom, primeiro a gente tem que conhecer nosso modelo de dados. Ele é composto por 3 tabelas, ok? Uma tabela de vendas, uma tabela calendário e uma tabela com as nossas metas. Vamos ver o conteúdo de cada uma delas. Tabela calendário, eu tenho minhas datas por dia, mês e ano. Eu tenho o ano da venda, o nome do mês, dia da semana, número, mês, número e nome do dia. Legal? Na minha tabela de meta, pessoal, eu tenho minhas 2 metas por ano. Então repara que a minha meta está fixada por ano. Em 2014 eu tenho que vender 1.350.000 produtos. Em 2015 eu tenho que vender 1 milhão de produtos. Então minhas 2 metas definidas por ano. E na minha tabela de vendas, eu tenho a data da venda e a quantidade de produtos vendidos em cada venda. Cada linha dessa é uma venda. Legal? Então eu tenho que arrumar um jeito, descobrir uma maneira de pegar essa meta anual e dividi-la mês a mês. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente vai fazer nessa primeira parte da aula. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um parâmetro para que eu consiga gerar alguma lógica para fazer essa diluição de ano em mês. Então o parâmetro que eu escolhi é esse aqui, ó. Vou vir na tabela de calendário. Legal? A gente vai criar uma coluna calculada, não é uma medida, tá, pessoal? É uma coluna. Botão direito, nova coluna. Então a gente vai criar uma coluna chamada dia útil. Igual. Eu quero descobrir então, opa, saiu útil errado ali. Útil. Igual. Eu quero descobrir dos meus dias da semana de vendas, quais foram dias úteis, ou seja, de segunda a sexta. Legal? A gente vai usar a função weekday. A função weekday como argumento, primeiro argumento da sintaxe dela é data. Então eu tenho que vir na de calendário e informar onde estão minhas datas. Está na coluna datas, ponto e vírgula. O segundo argumento ele faz a conta de segunda a domingo por números, né, de 1 a 7, ou de 0 a 6. Então no argumento 1, ele considera Sunday, domingo, como 1 e Saturday como 7. Então vai de domingo a sábado. No argumento 2, ele se considera segunda como 1 e domingo como 7. Legal? E no argumento 3, ele considera segunda como 0 e domingo como 6. Eu vou escolher o 2. Legal? Bom, então desse segundo calendário, que vai de segunda a domingo, ou seja, segunda 1, domingo 7, eu quero somente os dias úteis. Eu quero identificar os dias úteis, ou seja, de 1 a 5, de segunda a sexta, porque 6 e 7 é sábado e domingo. Então eu vou fazer aqui menor que 6, menor que sábado e domingo. Enter. Repara que ele trouxe para a gente, como resultado, uma coluna com verdadeiro ou falso, true or false. True quando for de segunda a sexta, false quando for sábado e domingo. Legal, pessoal?
Então já consegui descobrir aqui a coluna que a gente vai usar para fazer os nossos testes lógicos e conseguir diluir o que é uma meta anual em meta mensal. Bom, vou aqui para o meu relatório. A gente vai começar agora a criar nossas medidas. Pessoal, eu poderia criar uma medida única, resolver o problema numa tacada só. Mas eu prefiro fazer várias medidas para a gente entender passo a passo o que está acontecendo. Legal? Então vou vir na minha tabela de vendas. Primeira coisa que eu vou criar é uma medida para saber quantos produtos eu vendi no total. Então, produtos vendidos. Vai ser uma soma da tabela F vendas, coluna unidades, ok? Pronto, já criei minha primeira medida. Legal? Vou vir aqui na minha guia modelagem, ela já está como número inteiro, eu vou colocar o separador de milhar, que é o vírgula. Beleza? E agora eu vou criar aqui uma matriz, ó. É a última opção da terceira linha aqui das nossas visualizações. Vou criar uma matriz e vou alimentá-la. Eu quero meus produtos vendidos em valores. Vou vir na de calendário. Eu quero ano em coluna. E eu quero mês nome, o nome do mês, em linhas. E vou vir no rolinho para aumentar a fonte para a gente conseguir enxergar. Pronto, pessoal. Então aqui estão nossas quantidades de produtos vendidos por ano em coluna e por mês em linha. Beleza? Show de bola. Então já conseguimos criar nossa primeira medida. Show. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um filtro para realizar um tipo de conta quando a gente estiver usando o mês nome ou o mês número, ou seja, para quando a gente estiver diluindo o mês. Então, quando estiver diluindo o mês, a gente vai fazer um tipo de conta. E quando não for mês nome ou mês número, quando for qualquer outra dimensão que não mês nome, mês número, por exemplo, os totais, a gente vai fazer um outro tipo de conta. Legal, pessoal? Então a gente tem que criar esses testes lógicos, esses parâmetros que vão me retornar verdadeiro ou falso. Legal? A gente vai criar uma medida nova aqui para isso, ó. Botão direito, nova medida. Então o nome da minha medida vai ser filtros. E eu vou usar, pessoal, a função isFiltered. Essa função, assim como todas as funções começadas com isFiltered, isBlank, isText, isNumber, isLogical, dentre outras, são funções que fazem teste lógico para a gente. O resultado dela já é verdadeiro ou falso, ok? Então a função isFilter, ela verifica se o que está filtrado está aparecendo ou não. Se tiver, ela traz verdadeiro. Se não tiver, ela traz falso. Então vamos usar aqui, ó, isFiltered, da coluna de calendário, nome do mês. Essa é uma das colunas que eu quero verificar se está filtrado ou não, se eu estou usando essa coluna como dimensão no meu objeto ou não, numa tabela, no nosso caso aqui numa matriz, num gráfico. E eu quero verificar outra coluna, então, ou dois pipes, é essa tecla que fica junto com a tecla contrabarra do lado do shift esquerdo. Então eu estou vendo se nome do mês ou isFiltered de calendário, número do mês. Se uma dessas duas colunas está sendo utilizada. Se tiver, vai dar verdadeiro. Se não, vai dar falso. Então vou dar Enter, vou arrastar aqui filtros para a gente ver no relatório como é que fica, ó. Então repara aqui o seguinte, pessoal, deixa eu diminuir um pouco aqui a fonte. Pronto. Então olha só, deixa eu filtrar 2014 para ficar mais fácil. Então, ó, onde tinha mês nome, tá vendo? Ó, de janeiro a dezembro, ele deu true. Ele encontrou o mês nome, que era o que estava, ó, nome do mês, isFilter nome do mês. Ele encontrou esse valor aqui e deu true. E o total, que não é o mês nome, ele trouxe false. Legal? Então eu já consegui um teste lógico para saber aonde eu vou fazer a conta de diluição e aonde eu não vou. Eu vou fazer uma outra conta. Só que eu não quero true, eu quero false. Então eu vou vir aqui, ó, vou transformar essa minha isFilter, vou colocar um not aqui na frente, ó, not. Vou abrir parênteses e vou fechar parênteses no final. Vou dar Enter. Então, ó, ele inverteu. Tá vendo, pessoal? Ele inverteu aqui, ó. Onde era true, ele trouxe false, e onde era false, ele trouxe true. Legal? Então eu já tenho aqui os meus filtros.
Agora eu tenho que definir que tipo de conta que eu vou fazer para cada filtro desse. Se for false, qual é a conta que eu vou fazer? Se for true, qual é a conta que eu vou fazer? Beleza até aí, pessoal? Então, beleza. Vou tirar aqui o filtro da nossa tabelinha. Pronto. E agora eu vou decompor a minha conta. Então, sempre que ele encontrar a granularidade do mês, né, os meses, que tipo de conta que eu quero fazer? Eu quero diluir a meta do ano em meses. Então, vamos entender agora como é que a gente vai fazer isso. Eu vou fazer basicamente 3 contas. Primeiro, eu vou encontrar a quantidade de dias úteis de cada mês do ano, ok? Vou encontrar a quantidade de dias úteis de cada mês do ano. Depois eu vou encontrar quantos dias úteis teve no ano todo. E vou dividir dias úteis do mês pelos dias úteis do ano. Eu vou achar uma fração. Quanto cada mês representa em relação a todos os dias úteis do ano. E nessa fração, pessoal, vou fazer a minha terceira conta. Eu vou multiplicar esse resultado pela minha meta anual. Então eu vou diluir essa meta anual, no geral, por cada mês. Quando eu somar todos os meses, vai dar a meta total. Legal? Então é essa conta que a gente vai fazer. São 3 medidas. Na verdade, é uma medida com 3 contas dentro dela. Eu vou fazer as 2 primeiras, depois a gente junta logo na terceira para a gente ver como é que vai ficar. Então a primeira coisa que eu vou achar aqui agora é quantidade de dias úteis de cada mês, ok? Então a gente vai criar mais uma medida aqui. Vamos lá. Então, dias úteis do mês. Beleza, pessoal? Então a gente vai usar uma SumX, ok? E na tabela da SumX, pessoal, a gente vai fazer uma função, a gente vai usar uma função chamada values. O professor Rui fez recentemente uma aula na playlist de DAX sobre essa função. Basicamente, ela retorna para a gente valores únicos. Ela retorna uma tabela como resultado com valores únicos. Então eu vou usar values para ser a tabela da SumX, o primeiro argumento da SumX. Então values de calendário ano. Beleza. Então aqui eu estou retornando os anos únicos da tabela de calendário. Beleza, pessoal? Ponto e vírgula. E agora ele me pede uma expressão. Então, desses anos únicos da decalendário, o que eu quero trazer? Eu quero trazer a quantidade de dias úteis que teve em cada mês. Show de bola? Então é isso que a gente vai procurar agora. A gente vai fazer uma calculate. Expressão da calculate vai ser uma contagem de linhas, count rows. Opa, não é count blank, é count rows. De que tabela? Da tabela de calendário. Bom, então minha expressão da calculate está pronta. E dessa tabela, pessoal, dessa de calendário, o que eu quero trazer? Quais são as linhas que eu quero contar? Eu quero contar as linhas que sejam dias úteis. Então, eu vou na de calendário campo dia útil, que for igual a true. Lembra que dia útil ficou como true e final de semana como false? Então é isso que eu estou fazendo, estou contando só os dias úteis. Fechei a calculate, fechei a SumX, Enter. Quando eu trouxer agora essa medida aqui para a nossa matriz, olha o que aconteceu. Ele foi lá, então, em cada mês e calculou quantos dias úteis existem em cada mês desse. Ok, pessoal? Então, a quantidade de dias úteis por mês eu já encontrei. Beleza? E também já encontrei aqui no final, ó, que o ano de 2014 teve 261 dias úteis. Então, eu tenho que achar agora uma outra medida com esse resultado travado. Sempre dê 261, que ele não exploda por mês. Legal? É o que a gente vai fazer agora. Então vamos criar aqui na fVendas uma nova medida, que vai ser dias úteis, ano. Vou fazer uma calculate novamente, pessoal. E agora vai ser uma count rows da tabela de calendário, assim como a gente fez na primeira, e o que muda vai ser o filtro, ponto e vírgula. Bom, eu quero filtrar tudo da decalendário exceto o ano. Então eu vou usar a função allExcept, ok? A gente tem aula aqui no canal mostrando a diferença entre all e allExcept. Não deixem de ver. Então eu vou usar a função allExcept
Primeira coisa que ela me pede, meu argumento, table name. Então eu vou usar a tabela de calendário, que é nela que eu quero filtrar. E que tipo de filtro eu quero fazer na de calendário? Ah, eu quero trazer tudo menos o ano. Então, de calendário, ano é o que eu não quero trazer. Beleza? Vou travar esse cara. Ponto e vírgula. E o meu segundo filtro? Além desse ano, eu quero ver o que é dia útil. Então, de calendário, dia útil igual a true. Fechei o parênteses da calculate, beleza. Então, o resultado dessa expressão, dessa medida, vai ser 261. Ele não vai poder explodir por mês aqui não, ó. Vamos trazer aqui para a tabela. Tá aqui, pessoal, ó. 261. Legal? Então, ele trouxe para a gente quanto todos os dias úteis de cada mês resultaram. Ele não explodiu isso. Então, eu vou vir aqui no Excel. Eu deixei aqui a continha pronta, mas vou fazer de novo para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui o mês de janeiro. O mês de janeiro teve 23 dias úteis, legal? E ó, o ano de 2014 teve 261. Então vamos dividir 23 por 261. Então deu um pouco mais de 8%, legal? Então eu sei que janeiro representou pouco mais de 8%, deixa eu botar aqui em percentual, pronto. 8,8%. Janeiro representou 8,8%, dos dias úteis do meu ano de 2014. Legal? Então, se eu fosse fazendo fevereiro, março, eu ia descobrindo cada percentual até dar 100%. Então, eu vou pegar agora essa divisão, dias úteis do mês por dias úteis do ano, e vou multiplicar pela minha meta do ano. Que aí eu vou diluir essa meta geral em cada mês. Quando eu somar todos os meses, vai dar a meta total. Legal? Então, vamos pegar aqui a meta de 2014. Vamos ver quanto é que foi aqui. Então, ó. A meta de 2014 foi 1.350.000. Então, eu vou multiplicar agora esse 8,8 vezes 1.350.123. Então, tá aqui, pessoal, ó. 118.966 produtos eu tinha que vender em janeiro. Eu diluí os 1.350.000 pelo percentual que a gente fez como regra para achar quanto que janeiro representou em relação ao total de dias úteis. Legal? Então agora eu tenho que fazer uma medida que encontre esse resultado para cada mês, para eu diluir o meu total de vendas nos meses. Beleza? Então eu vou tirar aqui, ó, essas duas medidas que a gente criou só para ver o que a gente estava fazendo e vou criar agora essa medida geral. Só que antes, para não ter que ficar recalculando, eu vou copiar aqui, ó, minha medida de dias úteis. Vou colocar aqui na meu bloquinho de notas, medida de dias úteis. Vou pegar a medida do mês, dias úteis do mês inteiro, do ano inteiro, na verdade. E agora eu vou fazer a minha nova expressão. Então vamos lá. Vamos vir aqui e criar nossa nova medida. Ponto, pessoal. Ó. Então a medida vai ser, deixa eu abrir aqui para ficar bem claro para a gente, vai ser meta diluída. Beleza? Vou usar a função if. Meu teste lógico é aquele que a gente criou lá atrás com o isFiltered, lembra? Quando ele conseguir achar os meses, eu quero que ele faça uma conta. Quando ele não achar os meses, eu quero que ele faça outra conta. Então eu vou usar ele para isso. Foi a função filtros, né? Que a gente criou. Então tá aqui, ó, medida filtros. Então, se filtros, ponto e vírgula, for verdadeiro, o que a gente quer que ele faça? Ah, eu quero que ele faça uma soma da tabela de meta, número de vendas, ou seja, quantas vendas eu tenho que ter por ano. Legal? Então, se der verdadeiro, faz essa conta aí, que é aquele total, lá embaixo. E se der falso, ponto e vírgula, aí a gente vai fazer a nossa nova expressão, que é a granularidade, e é o mês a mês. Legal? Então, eu vou pegar a quantidade de dias úteis, eu não vou pegar esse último parênteses aqui, ó, porque eu não quero fechar SumX, ok? Eu quero fechar só a values. Então eu vou pegar a quantidade de dias úteis por mês, está pronto aqui. Show, pessoal? Vou dividir pela quantidade de dias úteis do ano, Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, dividir por enquanto, 23 dias úteis de janeiro por 261 e achei aquele
8,08, né, 8,8%. E agora vamos multiplicar isso vezes eu tenho que comparar agora a minha meta de ano da tabela de metas com a minha coluna de ano da tabela de calendário, ok? Então, vou multiplicar o resultado dessa divisão pela calculate. Expressão vai ser a soma dos meus números de meta. Então, de meta, número de vendas, ponto e vírgula. E dessa expressão, o que eu quero filtrar? Eu vou usar a função filter, pessoal. Quando você usa uma calculate, a calculate ela trabalha como filter contest. Qualquer medida trabalha como filter contest, ok? Se você quer que a sua medida veja posição a posição da sua tabela, ou seja, linha a linha, ela teria que trabalhar como row contest, ou seja, como uma coluna calculada. A medida não faz isso. Só as funções terminadas em x e a função filter que transformam medidas em row contest. Então eu vou usar a função filter para verificar linha a linha da minha tabela. Legal? Então, primeiro argumento da função filter é a tabela. Qual é a tabela que eu quero retornar? É a all de meta ano. Então eu quero a minha coluna de ano da tabela de meta que ela vira minha tabela. Beleza? Todos os anos que tem lá, 2014 e 2015. Ponto e vírgula. E qual é o filtro que eu quero fazer, pessoal? Bom, eu quero fazer a minha de meta ano, tem que ser igual à minha de calendário ano. Então eu estou comparando as minhas duas colunas de ano, para que elas consigam fazer o depara entre as duas tabelas. Beleza? Então assim, dessa maneira, ela vai achar a minha meta total de cada ano. Então, fechei o parênteses da filter, fechei da calculate, fechei da SumX, Enter. Pronto, pessoal. Nossa nova medida está pronta. Vou colocar aqui o número inteiro e separador de milhar, medida pronta. Deixa eu só expandir aqui. Clicar aqui fora. Então agora eu vou vir aqui na minha tabelinha e vou trazer minha meta diluída para cá. Olha o que vai acontecer. Pronto, pessoal, olha que legal. Conseguimos diluir aquela meta geral em metas mensais. Então, olha só, 1.350.000 produtos eu tinha que vender em 2014, eu vendi 1.396.000, superei a meta. Mas no mês a mês também tem aqui, ó, minha meta era de 118 mil, em janeiro eu vendi 99.000, vendi abaixo da meta. Já em fevereiro era 103 mil, vendi 108, vendi acima da meta. Então agora, como a gente tem esses dois campos, a gente pode fazer o percentual, a variação entre o que eu vendi e o que estava definido como meta no mês a mês. Vamos fazer mais uma medida. Medida vai ser var percentual. A gente vai usar, pessoal, a função divide. O que ela faz? Ela já trata erro de divisões por zero, por exemplo. Ok? Por isso que é muito bom usar a função divide. Então, o nosso numerador vai ser produtos vendidos, quantos eu vendi, menos a minha meta. Ok? Então, esse é o meu numerador, dividido pela minha meta. Pronto, pessoal. Já tenho meu percentual, vou colocar aqui no formato de percentual, com uma casa decimal, e vou arrastar aqui, ó. Tá lá, ó. Então, em janeiro eu tinha meta de 118 mil, vendi 99 mil, menos 16%. Em fevereiro eu tinha meta de 103 mil, vendi 108, 5,2% a mais. E no geral, no total, eu tinha meta de 1.350, vendi 1.396, 3,4% além da meta. Se eu pegar 2015, ele também vai fazer para a gente os percentuais de 2015. Poxa, Garcia, tô vendo que em 2015, aqui fevereiro e março, você não vendeu, ficou menos 100%, fica feio, né? Tem como você tratar isso? Tem. A gente vai na fórmula da variação e faz um if aqui, ó. If produtos vendidos, ou seja, se eu não vendi nada no mês, igual a blank, eu quero que você me retorne blank. Se não, faz a continha. Pronto, pessoal, tá aí, ó. Já tratei meus produtos quando eu não tive vendas. Legal? Então repara que em 2015 eu tinha 1 milhão de meta e só vendi 985 mil, ou seja, fiquei a 1,5% para bater a meta.
beleza? Então reparem que criamos aí uma forma de diluir nossa meta, que era a princípio anual, em mensal, beleza? E agora, para a gente fechar, a gente vai criar aqui um report, um relatóriozinho bem legal, para a gente ver como é que a gente pode usar essas medidas. Bom, primeira coisa, eu vou criar um cartãozinho e vou colocar aqui meus produtos vendidos. Vou vir no rolinho, rótulo de dados, vou exibir nenhum, para poder botar o número exato de produtos que eu vendi. Ok? Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar a minha meta. Pronto. Então, ó, 2.381.610 produtos vendidos. Minha meta era de 2.350.000 somando os 2 anos. Se eu fizer o filtro, eu fico só com cada ano, respectivamente. Beleza, pessoal? Bom, agora eu vou criar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, todo mundo, gráfico de indicador. Todo mundo quer usar e às vezes fica com dificuldade de usá-lo. Mas ele é bem simples, tá? Não tem mistério não. Então, no valor, eu vou trazer meus produtos vendidos, ok? No valor de destino, eu vou trazer minha meta diluída e vou aqui no rolinho colocar o eixo máximo, vou travar. Se o máximo que eu vendi foi 2.381, eu vou travar em 2.500. Pronto. Meu eixo está travado. Legal? E eu posso vir aqui também, ó, e tirar. Não, desse aqui não. Vou deixar no rótulo de dados automático, mas no medidor, aqui no valor, eu vou deixar em nenhum. Pronto. Então vocês veem aí, ó, 2014, eu tinha meta de 1.350.000, bati 1.396. Repara que ele ficou, ó, um pouquinho aquém da meta, ele bateu a meta. Beleza? Já em 2015, eu tinha meta de 1 milhão e ele vendeu 985.000 produtos. Então ele ficou quase chegando à meta. Beleza, pessoal? Então tá aí nosso gráfico criado. Vamos criar mais um gráfico aqui. Vai ser esse aqui, ó. Quero criar esse gráfico por de calendário, mês, nome do mês, no eixo. E nossas medidas de produtos vendidos em valores e a nossa meta diluída. Pronto, aqui a gente compara o que a gente vendeu com a meta. Liga aqui o rótulo, aumenta um pouquinho a fonte. Tá aí, pessoal. A gente consegue comparar aí como é que foi o desempenho mês a mês de quanto a gente vendeu, quanto a gente tinha que vender. Então repara que no início do ano, até abril, a gente estava vendendo aquém da meta, e depois no geral, né, em todos os anos, né? E depois a gente foi aumentando. Se a gente pegar só um ano específico, você vê que o comportamento muda. Legal, pessoal? Então, beleza. Bom, por fim, eu vou criar um gráfico aqui embaixo, vai ser um gráfico de linha, para a gente fazer previsão, pessoal. Para quem está usando o Power BI com a versão de junho, julho, de agosto ou de setembro para frente, se eu não me engano, você já tem a oportunidade de fazer previsão. Bom, então vamos criar aqui nossos produtos vendidos em valores aqui. E eu vou trazer, ó, nome do mês para o eixo. Pessoal, vamos ligar aqui o rótulo. Beleza. E vou aumentar um pouquinho a fonte. Então, olha só. Para você usar a previsão, pessoal, basta você vir aqui nessa lupinha. Tá vendo? Que ele te traz algumas opções. Tem mediana, percentil, média, linha máxima. O pessoal queria definir linha de meta para colocar a meta ali no gráfico. Enfim, tem uma série de opções aqui. Mas para a gente fazer previsão, o eixo X aqui embaixo, que a gente colocou o nome do mês, não pode ser nome, não pode ser palavra, tem que ser número. Ok? Então, ó, repara que a previsão não está aparecendo aqui. Mas se eu vier no nome do mês aqui, tirar e colocar número do mês, vocês vão ver que agora tem a previsão aqui aparecendo, tá vendo? Então eu vou criar uma previsão aqui, ó. Vamos adicionar. Então o nome vai ser previsão mesmo. Pessoal, comprimento da previsão. Como qualquer cálculo estatístico, quanto maior for a nossa massa de dados, melhor vai ser a previsão. Se eu já tenho os 12 últimos meses, eu não preciso usar os 10 últimos, posso usar os 12, né?
Então vou colocar aqui os 12 últimos meses, aplicar, para que ele expande aqui a previsão. Beleza? Deixa eu vir aqui no rolinho, só para tirar aqui o alto, botar nenhum. Pronto. Então repara que agora ele já criou aqui a previsão para a gente, ó. No próximo mês, ó, sua previsão de venda é 238 mil, foi 234 no último mês, ó. Depois 244, 249, 253, então tem a previsão aqui. Legal? E o interessante dessa previsão aqui do Power BI é esse campo aqui de baixo, pessoal, ó, sazonalidade. Isso aqui é muito importante. Se os seus gastos respeitam todo ano uma mesma sazonalidade mensal, por exemplo, janeiro, fevereiro e março são os meses que eu sempre vendo mais. Maio e abril eu sempre tenho uma queda de vendas. Em junho, o pessoal está de férias, compra mais. Natal, dezembro, o pessoal compra mais. Então, se você sempre tem essa garantia de sazonalidade, você pode pedir com que ele faça a previsão respeitando essa sazonalidade, ok? Então, por exemplo, se o meu comportamento mensal durante os 12 meses é sempre o mesmo, eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero que essa previsão se comporte respeitando a sazonalidade desses 12 meses. Você vai reparar que essa previsão aqui, a linha de previsão, vai obedecer mais ou menos essa curva aqui, ó, quando eu der aplicar, ó. Tá vendo, pessoal? Então ele respeita a sazonalidade dos eventos. Não, mas eu queria fazer uma previsão baseada nos 6 últimos meses, que teve um comportamento atípico. Você vem aqui no 6, põe aqui, tira 12 e põe 6, e ó, repara que ele muda essa previsão. Ok, pessoal? Então vocês podem explorar essa parte de previsão do Power BI, que é muito interessante. E assim, a gente chega ao final de mais uma videoaula. Pessoal, tem muita gente que assiste a videoaula, gosta do conteúdo, consegue utilizar e não curte. Se você gostou, se te ajudou, curte o material, nos ajude a divulgar esse material. Essa é a sua forma de retribuir todo o trabalho que a gente tem de gravar aula, editar aula e publicar um conteúdo gratuito de qualidade toda semana para você. Então, se você gostou, clique em curtir, compartilhe o vídeo, divulgue para os seus amigos e nos ajude a divulgar nosso material. Um forte abraço a todos, obrigado pela preferência. Tchau, tchau.